Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Hoje estaremos trazendo mais um assunto importante para você conhecer. E se você quiser, você pode também dar a sua opinião, quem sabe um tema, fazer uma pergunta. E o nosso site, anote aí, redegospel.tv.br. E mais uma vez juntos, Bispo Rueda. Olá, Bispo G, e a todos que nos acompanham pela Rede Gospel, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Fique conosco mais um dia aqui, mais uma aula edificante em nome de Jesus. E nós estamos numa série dos Atos dos Apóstolos e nós vamos dar andamento e dar até início, no envio. Então começa a viagem missionária de Paulo. Então hoje o tema é envio. E queria, antes de até começar, nós sabemos que Deus trata a nossa vida e a maneira que Ele fazia, inclusive, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, era até mudar o nome, O nome tinha um significado muito grande. O que você acha disso, Bispo? Será que a gente tem um nome diferente lá no céu? Como é que será isso? Eu acho não, tenho certeza, Porque a Bíblia fala que nós temos um nome escrito numa pedrinha branca, que ninguém conhece, que só o Senhor conhece, que só será, claro, revelado no dia da sua salvação, no dia do juízo. Então, você recebe mesmo um novo nome. E não era incomum, Os apóstolos tiveram seu nome trocado, Pedro recebeu o nome do Senhor Jesus Cristo, Então, ele tinha uma característica pessoal, ele tinha uma missão, aonde o Senhor Jesus colocou sobre ele, colocou um nome nele que fazia sentido para aquilo que ele seria como apóstolo de Jesus Cristo. Então, sim, nós temos um novo nome, nós temos uma marca, nós somos únicos diante do Senhor e na Bíblia é muito comum você ver essa troca de nome acontecendo, E engraçado, Porque assim, tem dois significados, o nome Paulo, Vem de Saulo, e ao olharmos, Saulo era muito parecido com Saul, que veio, inclusive ele era da tribo de Benjamim, então foi um rei, e um rei que tinha umas características muito parecidas com a dele, Porque a soberba, a arrogância, a determinação, individualismo, uma série de coisas que tinham na vida de Saulo, e que também da tribo de Benjamim, ambos da tribo de Benjamim, e de repente vai ser chamado de Paulo, E Paulo significa pequeno. Então significa também, por um lado, pequeno e um outro lado, mais voltado para o aramaico, que é mais o original mesmo, é o termo desejado. Então, no lugar de alguém arrogante, prepotente, de repente ele se torna um Paulo, um alguém desejado. Vamos ver aí então esse mapa das jornadas de Paulo. Então vamos agora já enxergando aí o caminhar do apóstolo Paulo, tudo que aconteceu no seu dia a dia, como começa a sua primeira viagem, tudo isso acontecendo e entendendo ele que iria ser constituído. E nós entendemos a palavra constituição como algo que é um aprimoramento que vai e chega àquilo que é a plena atividade, é pôr em prática, aquilo que nós recebemos como unção. Como é que foi esse processo na vida do apóstolo Paulo? Nas viagens que ele foi comissionado, porque a vida de Paulo foi de viagens missionárias, foi sendo construída essa característica. Estava falando aqui do nome. Começa assim, Quem mudou efetivamente o nome de Saulo? Saulo, como o bispo disse, já era uma pessoa que fazia paridade de nome com Saul, que já não tinha uma boa referência. Foi Jesus que o fez? Não, não foi. Quem fez foi Lucas. Lá em Atos 13:13, passa a chamá-lo de Paulo, e que era muito mais amigável à língua à época. Paulo não se tornou apóstolo de Jesus Cristo do dia para a noite. Ele foi sendo discipulado. Ele ficou, sim, aos pés dos apóstolos, como toda a igreja à época. Quando ele se converte, Ananias vai à sua casa, o unge, Não é que ungiu, caiu as escamas, pronto, é apóstolo, vou sair pregando. É isso aí, Ele foi discipulado, ensinado,
comissionado, porque veja, ele tinha uma tradição de educação, ele recebeu uma educação judaica, ele era formado para ser um membro do Sinédrio. Então, segundo as suas tradições, tudo que o evangelho ou que a igreja cristã fazia era reprovável. Ele era uma das pessoas que perseguia e combatia a igreja. Então, se não fosse reformulado a sua mente, como ele próprio ensina aos Romanos em Romanos 12, né? Renovar a sua mente, se ele não fosse reformulado, jamais ele poderia atingir os objetivos de Deus como ele atingiu. Então, foi uma construção de discipulado, que não foi do dia para a noite, durou anos, até que ele pudesse, de fato, sair com Barnabé e com os demais enviados, missionários, né, para fazer a obra e assim construir o seu ministério dia após dia. Creio eu que cada viagem, né, bispo, ele foi se tornando melhor, foi se tornando mais maduro, foi se tornando uma pessoa mais experimentada, como acontece com qualquer um de nós, né? Nós vamos nos tornando mais maduros, e não tem nada a ver com idade, né? Porque tem pessoas que começam o processo mais tarde, outras pessoas que começam o processo mais cedo, há quem receba o Senhor e mergulhe no Evangelho muito cedo, há quem talvez faça isso aos olhos humanos de forma tardia, mas quando que é tarde para Deus, né? Abraão foi chamado com 75 anos de idade. É verdade. Quando é tarde para Deus? Então, Paulo teve o seu caráter construído, né, durante o seu discipulado e depois, claro, amadurecido durante as viagens, né? Perfeito. E, obviamente, a constituição é o aprimoramento da pessoa para alcançar a unção que ele recebeu. E o apóstolo Paulo já se diz, um apóstolo, né? E o termo apóstolo vem de apostelo, no grego, que é enviado. Alguém comissionado, credenciado para um objetivo, no caso, vamos dizer assim, no cristianismo, um objetivo espiritual. E o dele foi o quê? Levar o evangelho a todas as nações, inclusive aos gentios, né? Pedro resolveu ficar em Jerusalém e Deus levantou Paulo. Mas para nós entendermos um pouquinho sobre constituição, vamos ver Efésios 4:11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E nós vemos aqui então, bispo, uma base estrutural. O que é essa base estrutural a qual o Senhor Jesus concedeu para que fosse disseminado o evangelho? São dons variados, de forma organizada, para aparelhar a igreja e ela poder crescer, funcionar, ter resultados efetivos, ser muito bem instruída, né? Nós, na verdade, a vida comum, ela imita a vida espiritual. Você imagina uma empresa que só tenha vendedores, que todos simplesmente querem botar o produto na rua. Quem vai produzir, quem vai transportar, quem vai entregar, ou uma empresa que só tenha administração. A administração é excelente, a parte administrativa é excelente. E aí, quem vai vender o produto? Quem vai colocar o produto na rua? Então existem, ou melhor dizendo, né, na igreja existe a delegação dada já pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de ministérios distintos. Então o apóstolo abre o caminho, tem a visão, vai literalmente evoluindo e avançando. Assim como o mestre está ali para sedimentar a palavra, para ensinar, para fundamentar o que o Bispo G e eu aqui fazemos. Você precisa ter nessa manifestação de dons a capacidade, né, de absorver o melhor de cada um. Não existe melhor ou pior. Um evangelista é melhor do que um mestre? Não, ele tem sua função dentro do corpo. Bem. Não é? Porque ele vai avançar. Então, essa é a distribuição. A gente vai falar de cada uma delas aqui, mas esse é o propósito, né, bispo? A gente ter na igreja manifesta todas as necessidades do corpo de Cristo. Jesus nos aparelhou para que nós tenhamos plenitude, sejamos completos. Né? Perfeito. E só assim, né, ao passando, a gente vai falar sobre essas funções, né? O apóstolo é enviado, é aquele que vai criar o fundamento. Então é ele que cria o fundamento. O profeta é aquele que traz a palavra, que traz a exortação, que traz também a revelação daquilo que é o futuro, para ir consolidando
né, aquilo que já está sendo fundamentado. Aí o evangelista é o que traz o crescimento, porque se vai fundamentar a igreja, se não houver o evangelista, não vai embora, né? E também depois, no caso aqui, os pastores, porque o que adianta a igreja crescer e crescer totalmente deformada? Então, os pastores e também os mestres. O pastor para pastorear, acompanhar as pessoas, cuidar delas, e o mestre para que eles se fortaleçam. E aí o que dá? É a fundamentação, é estabelecer a fundamentação que foi dada pelo apóstolo. E hoje em dia, bispo, a gente vê apóstolo que não tem igreja, vê apóstolo que só tem uma igreja, e que é meio até contraditório, né? Porque o apóstolo é alguém que tem até como base estrutural igrejas, né? Sim, e detém uma visão, né? Ele abriu o caminho, ele foi precursor de algo, foi alguém que pagou um preço. Então, vou dizer que isso tem que ser um ambiente fechado, ou restrito, ou exclusivo de alguém. Afinal de contas, né, tem até quem tradicionalmente diga, só é apóstolo quem andou com Jesus. Também não é assim, de maneira nenhuma. Estamos aqui, né, falando largamente de Paulo, Saulo, que não andou com Jesus, né? Tiago, Barnabé. Em vida, né? Não andou com o Senhor Jesus em vida, como Tiago, como Barnabé, e assim vai indo. Né? Como o próprio Matias, né? Que foi ali escolhido nos primeiros dias para substituir Judas. Então nós temos essa característica sim manifesta no corpo de Cristo, mas de fato tem que ver se tem fruto à altura, né? Porque o que é apóstolo? É um status? É estar acima do bispo, né? Então é só uma hierarquia? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, né? Então no nosso ministério, na Igreja Renascer, sim, né? Nós temos o apóstolo Estevão Hernandes, que não é só nosso líder, pai espiritual, e também, hierarquicamente, estamos submetidos a ele. Amém. Mas não é uma hierarquia. Ser apóstolo não é uma hierarquia. E também não tem apóstolo de uma ovelha só. Né? Apóstolo de uma igreja só. O apóstolo Paulo fundou quantas? Né? Muitas, né? E não tinha rádio e televisão, né? Então. Pois é, né? E nem Pagou transporte, né? Era navio, né? Caravelas, ou que existia à época, animais e no máximo talvez uma carroça, né? Uma carruagem. Então não tinha muito como evoluir se não fosse pelo esforço. E o reino de Deus é conquistado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Né? E esse esforço ele começa, né? Na igreja de Antioquia. Então, se você pode ver aí no mapa, Antioquia já era o início do que nós podemos dizer, né, que vamos dizer assim, Ásia Menor. Então, que hoje é a região da Turquia. Então, a igreja de Antioquia, ela ficava mais ou menos entre aquilo que seria o início para o Ocidente e também mais para o Oriente Médio, Jerusalém, assim por diante. E é nesse ponto, nesse local, onde existia já um grupo na igreja de Antioquia, um pouco mais até desenvolvido, em termos cultural, em termos até de conhecimento, uma bagagem bem diferente daqueles que estavam em Jerusalém. E é aí então que começa o envio. O envio inicia ali, nós muitas vezes podemos imaginar, mas não era para começar em Jerusalém? Não, do apóstolo Paulo vai começar em outra igreja, que é a igreja de Antioquia. Atos 13, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então nós já vemos aí um local que tem profetas e mestres, e vai ter o envio. Como é que pode acontecer isso, bispo? Pois é, e Paulo tinha até um xará lá, né? Tinha outro Saulo. Tinha outro aqui também. Tinha outro Saulo lá, que eram profetas e mestres. Porque o Espírito Santo de Deus estava derramado. Não era restrito a um homem. Havia um mover acontecendo, né? E estes homens, com certeza, não só se conheciam, como se respeitavam. Jesus não foi ser batizado por João Batista. Isso significa que ele respeitava o ministério de João, né? E avalizava o que ele fazia. Então, Saulo não era o único a pregar a palavra,
Assim como Pedro, João, Tiago não eram os únicos a pregarem a palavra. Esses homens, mestres e profetas, que tinham um ministério, tinham uma vida em Deus, e talvez, né, os registros históricos e a Bíblia não traz aí para nós conhecimento suficiente para dizer qual a extensão do ministério deles, foram as pessoas que avalizaram esse primeiro envio, essa saída de Paulo. Foi aqui, na igreja de Antioquia, que aconteceu o seu envio. Um lugar que ele frequentava, que ele cultuava a Deus, que ele discutia a palavra e que ele não só achava um ambiente de respeito e que credibilizava o seu ministério, né? Como é importante a gente ter um ambiente que credibiliza a nossa entrega a Deus. Porque existem ambientes religiosos que você é simplesmente nada. Entra aí, senta, escuta, que aqui você não tem voz, né? E talvez até Paulo conviveu com ambientes assim, né? Fica quieto aí, fica na sua, né? Mas nesse ambiente não, essas pessoas o respeitavam e foram e o enviaram. E daí vem até o nome apóstolo, que é enviado de Jesus Cristo, né? E assim começou, nessa comunhão que havia nesses 5 homens, profetas e mestres, que capacitaram Paulo e o enviaram para fazer a boa obra. E muito interessante, né, bispo? Porque assim, há um referencial muito importante nesses 5, né? Porque esses que estavam ali com Paulo e com Barnabé eram homens de regiões muito diferentes. E eram mestres e, como é colocado, e profetas. Então, eles tinham o dom da palavra e do conhecimento, que são as duas coisas, o profeta e o mestre. E vinha, por exemplo, então você vê Simeão, que é Níger, que ele é da região da África, uma região bem mais distância. Lúcio de Cirene, mesma coisa, também Cirene era uma região da África. Manaém, que era colasso de Herodes, obviamente era alguém lá do lado de Jerusalém, aquela região. E também, né, sendo um tetrarca, né, então alguém muito próximo, vinculado a Herodes. Então são pessoas família mesmo, muito diferentes. E o próprio Barnabé, que era de Chipre. Então ele era de Chipre, uma ilha, né? Levita. Levita, né? Levita, natural de Chipre. Então, você vê um levita, judeu, o outro que é da tribo de Efraim. Aqui, com certeza, o colasso de Herodes devia ser judário, não podia ser de outra tribo. Mas a gente vê várias tribos e várias regiões, vários mestres e vários profetas com conhecimento do mundo espiritual da sua região. Não é à toa que esse envio foi próspero, porque ele ficou um bom tempo, Paulo, e tanto Paulo quanto Barnabé ficaram ali sendo trabalhados, preparados para o envio. Então, muitas pessoas não se importam com o conhecimento da palavra, com o aperfeiçoamento. É muito, muito importante. Então as pessoas às vezes desprezam. Nós, graças a Deus, a visão do apóstolo, a visão renascer, ela é baseada nesses 5, vamos dizer assim, ministérios que constituem a igreja, onde a gente vê tudo isso acontecer e, essencialmente, você está assistindo o programa Escola de Profetas e nós aqui, na características de mestres, também de um lado profético também, né? Então mostra... Estamos no caminho, bispo? Estamos no caminho, recebemos essa capacidade e essa unção. Como é que pode ser, né? Paulo, que foi muito companheiro, né, de Barnabé e recebeu essa capacitação, ele é tido por várias vezes, a gente vai entrar aqui no tema, né, como alguém que não poderia carregar essas credenciais, né? E ele próprio coloca da seguinte maneira: as minhas credenciais estão aí entre vocês, né? São sinais, prodígios, poderes miraculosos. Contra os frutos não tem como se falar, né? Jesus nos ensinou essa medida: você conhecerá o homem pelo quê? Pelos frutos, né? Pelos frutos os conhecereis. Quais são os frutos desses homens? O que eles carregam na vida deles, né? O conhecimento que eles detinham, a atuação que eles tinham, o envolvimento que eles tinham, causou ou não um impacto gigantesco na sociedade daqueles dias e até de hoje. Estamos aqui, 2000 anos se passaram, estamos aqui falando de algo que foi a vida de 2 homens que, claro, humanamente, fisicamente não conhecemos, mas sabemos quais foram os frutos que produziram
inclusive o Evangelho. Né? Então daí, vejam que... E também até tinha esquecido de falar que também Saulo, né, Paulo, ele também era daquela região, né? Ele era de Tarso, e Tarso ficava um pouquinho próximo, né, de Antioquia. Então também é um local que ele já até conhecia, assim, em termos culturais, tudo. Então a gente vê o facilitador desse envolvimento, principalmente no conhecimento da palavra. E uma coisa que muitos nos perguntam, e também é perguntado por pessoas que não querem aceitar que apóstolo é um ministério também para a atualidade, quem que ungiu os apóstolos? Quem ungiu o apóstolo Estevão? Você já ouviu essa pergunta ou não? Meu Deus do céu, quantas vezes, né? Parece que tem que ter o endereço, né? O CEP, tem que ter a assinatura. Quem que levantou essa pessoa? Quem que de fato reconheceu esse título? Ora, quem reconheceu na vida de Paulo e de Barnabé o ministério apostólico foram as próprias igrejas e pessoas na qual ele edificou, abençoou, gerou. Como ele diz, eu os gerei no Senhor. Entendeu? Então essa questão, ela cai por terra quando os frutos vêm à tona. Eu vinha fazendo aqui um pouquinho antes dessa introdução. Então quem os levantou foi o Senhor. Quem ungiu, quem falou assim, você é apóstolo de Jesus Cristo. Bom, se a gente pensar na raiz da palavra, que apóstolo é enviado, né, foi aqui nesse momento, né, aqui em Antioquia, que ele já foi ungido, que ele foi enviado. Né? Ele foi enviado a essa missão e a partir daquele instante ele é enviado. Se ele vai se consolidar nessa posição, bom, aí é outra história, né, porque ele precisava ter uma atuação condizente àquilo que era a expectativa, não das pessoas, mas a de Deus a seu respeito. Porque essa é a real expectativa que a gente precisa cumprir. Será que eu estou à altura, à expectativa de Deus a meu respeito? Porque a expectativa das pessoas, elas são falhas, né? Cada um espera uma coisa. Tem gente que vai esperar de você que você seja bonzinho. Tem outro que vai esperar que você seja um carrasco. É aquela história do treinador de futebol de casa, né? Sabe como é que é? Se fosse eu, botava tal pessoa, né? Se 212 milhões de técnicos do Brasil. Se chutava no outro canto e assim vai indo. Se fosse comigo, a pessoa ia se ver. Não é só no futebol, estou usando aqui um exemplo do futebol. Mas na vida é assim. Se fosse eu que gerisse essa empresa, se fosse eu que gerisse essa equipe, se fosse eu que estivesse lá, é difícil, né, se colocar na pele da outra pessoa. Então, quem os ungiu foi o Senhor. Ponto. Quem consolidou a sua posição foram os seus frutos. Foi a sua atuação clara, explícita, registrada, assim como nós assim vivemos. Não é? Me diga, aonde é a maior marcha para Jesus do mundo? Me diga, aonde aconteceu a revolução da música gospel nesse país? Me diga aonde as portas estão abertas para tratar todo e qualquer assunto da vida humana no quesito, é claro, espiritual e do Evangelho. Passe numa porta renascer e você vai saber. Então, não adianta ficar perguntando quem ungiu. Ou então me diga, são 22 Renascer Praise, né? 22 quem tem? CDs. Mais de 200 títulos, 200 músicas. Vamos lá, né? Então... E eu quero até colocar diria aqui, outro, né? Desculpa aí, né? O que motivou, né? Atos 13, 2 e 3, deixa muito claro isso. Diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quer dizer, os enviaram. Então, quem unge é a igreja. Quem separa é o Espírito Santo. Então, já falamos sobre isso. Então, vem a unção e aqui a gente vê a unção para apóstolo. O processo que vem à frente é a constituição. Eles se deixam envolver, se habilitam com a viagem, fundamentando igrejas, abrindo, consolidando. O fruto vai determinando aquilo que é a constituição deles próprios.
Então isso mostra de forma muito clara. E até para a gente, eu queria ler aqui uma passagem confirmando essa verdade que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Porque a gente percebe que aí no capítulo 13, 1 e 2, já fala a respeito da condição deles, como eles foram enviados. Mas Atos 14, versículo 4 diz assim: mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Quem? Aí veja o versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Então, capítulo 13, são enviados, ungidos, enviados. Capítulo 14, já consolidando na cidade do Evangelho. O que mais pode ser esperado? A Bíblia já os denomina assim, os apóstolos. Paulo e Barnabé. Né? Então, havia um reconhecimento do seu trabalho. Não dá para, de maneira nenhuma, duvidar dessa verdade. Então, e no caso nosso apóstolo, a igreja, né, que o ungiu, mas quem o constituiu foi o Espírito Santo e o separou também. Então nós tivemos, por exemplo, a conferência apostólica, eu não lembro, foi 96 ou 97, mas que eles trouxeram um mover, e era inclusive um apóstolo do exterior chamado Willie Mills. E os que vieram num teor profético, uma manifestação numa dessas, vieram falando sobre a igreja apostólica, falando sobre os apóstolos. E aí o apóstolo falou: meu Deus, somos nós. Tudo o que eles estão falando, somos nós, é esse mover. E aí é que despertou essa verdade, porque a nossa igreja já era apostólica desde a fundamentação. Porém, nós sabemos que há uma condição até meio religiosa, né, da igreja pastoral. Isso vem até por causa do protestantismo, tem todo um histórico aí, eu não vou entrar em detalhe, não estou aqui para recriminar também. Mas a igreja, ela surgiu apostólica e ela é apostólica. E aí então que a igreja ungiu o apóstolo como apóstolo, estavam todos os bispos ali participando e foi essa unção colocada sobre ele. E o mais, está aí são o fruto. Os frutos, né? Os frutos incontestáveis de longa data que se acumulam, né, sobre a nossa vida, o nosso ministério e, claro, sem dúvida, sobre a vida do apóstolo. Então, para mim, não é claro, é mais do que claro que Deus o comissionou e o elegeu a isso, né? Assim como Paulo e Barnabé, que nós estamos aqui discutindo, foram levantados pela igreja, né? Ele fala aos coríntios: as minhas credenciais, eu vou repetir, elas estão entre vocês, sinais, milagres e prodígios, né? Poderes miraculosos. É isso que demonstrava que ele era quem ele era, porque tinha gente que poderia ter títulos, né? Teve gente que no início do evangelho tentou expulsar espírito imundo e saiu envergonhado, né? Tomou foi uma surra, né? Então não adiantava, e eram filhos de sumo sacerdote. Se você for usar ou pensar na estrutura da religião da época, meu Deus do céu, eram pessoas que estavam destinadas a ocupar a posição de sacerdotes. Uhum. Não tinha como dar errado um negócio desse. Amém. Mas deu errado. Deu errado por quê? Porque eles não tinham o fruto, a liga no espírito. Eles tinham a posição humana. Nós temos a marca do Espírito Santo. Está na nossa cabeça, né, esse óleo e essa capacidade. Amém. Só para encerrar, então, a nossa aula de hoje, eu quero ler aqui uma passagem que é o momento em que eles são recebidos na igreja de Jerusalém como verdadeiros apóstolos. Está em Gálatas, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão.
Então vemos aqui um momento em que a igreja de Jerusalém recebe o apóstolo Paulo como um verdadeiro apóstolo e percebemos um lado aqui, né? Porque quem deveria ir para os gentios era Pedro, né? Viu o batismo com o Espírito Santo nos gentios e voltou para Jerusalém. Mas aí o Senhor ergueu alguém para que pudesse ser eficaz no levar o evangelho. Um verdadeiro apóstolo que fez uma revolução. Bom, vamos encerrando. Quero agradecer a participação sua, ouvindo aí, acompanhando a gente. Não esqueça de mandar também as suas perguntas, a sua participação para conosco. E eu quero fazer um convite. Esteja conosco na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, como eu sempre falo, todas as noites, 20 horas. No domingo, 8, 10, 16, 18 horas. Te espero. E eu em Santo André, nos mesmos horários, na General Glicério 412, no centro de Santo André. Você tem estacionamento gratuito no número 486, 486. Deus abençoe. Tchau, tchau.